Galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Gente, seguinte, hoje a gente vai trabalhar a questão da regionalização do Brasil, tá? E um pouquinho da dinâmica regional. A gente vai ver como é que essa questão, tá, do desenvolvimento regional do Brasil, ele foi mudando ali ao longo dos anos, tá? E como é que estão as regiões brasileiras hoje em dia. E a gente começa o seguinte, começamos trabalhando com as regionalizações do IBGE, que ainda não era do IBGE, mas ali com seus aspectos e com seus, né, fatores de regionalização. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é regionalizar, né? Então, como a gente já trabalhou, né, bastante sobre os conceitos geográficos, acho que todo mundo já entende, né, essa questão de que uma região, o que é regionalizar? Regionalizar, gente, nada mais é do que dividir um espaço, tá? Considerando os seus aspectos, tá? E aí a gente tem vários aspectos, pode ser aspectos humanos, físicos, naturais e assim por diante, tá? Regionalizar nada mais é do que dividir essas áreas, né, em regiões onde a gente não tenha o mesmo aspecto, então elas são divididas, e agrupar áreas onde a gente tem um aspecto semelhante, tá? Não dá para dizer que qual tipo de aspecto, isso vai depender de cada estudo, tá? Vocês vão perceber agora aqui que vamos trabalhar com várias regionalizações do Brasil e cada regionalização levou em conta diferentes fatores, né, para fazer aquela divisão, beleza? A primeira regionalização que a gente vai trabalhar é a divisão regional de 1913, tá? Essa regionalização aqui, ela não era oficial, a gente utiliza ela apenas para o ensino de geografia, tá? Ela foi utilizada para isso, e os critérios dessa regionalização foram basicamente critérios naturais, como clima, relevo, vegetação, tá? E ela dividiu o país ali entre as regiões setentrional, norte-oriental, oriental, e meridional, beleza? Aqui a gente tem as regiões, então, meridional, central, oriental, norte-oriental e setentrional. Em 1913 era assim que se dividia o Brasil, tá? Principalmente pelos aspectos, claro, aspectos naturais, como eu já disse, tá? Depois desse período, a gente teve ali o início, tá, das regionalizações oficiais, ou seja, aquelas regionalizações que eram contratadas pelo governo, tá, que o governo utilizou para diferentes fins. Então, por exemplo, a regionalização de 30, tá, ela fez parte da política de industrialização e integração nacional do Vargas, certo? E ela foi implementada porque se tinha necessidade do conhecimento estatístico do território, tá? E essa divisão já foi feita juntamente com a criação do IBGE, criado em 38, certo? E é o órgão responsável pela divisão do Brasil, pela divisão oficial do Brasil. Então, quando a gente fala ali da regionalização do IBGE, a gente vai estar falando da regionalização oficial do Brasil, beleza? Em 1940, então, já com o IBGE criado, o Brasil se dividiu nas regiões Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. Essa regionalização ela já se baseava, tá, no conceito de região natural, ou seja, ela levava em conta, para regionalizar o Brasil, era levado em conta principalmente, de novo, os elementos naturais, beleza? E assim se dividiu o Brasil em 1940, tá? Então, a gente tinha, se vocês perceberem, 5 regiões, né? Como hoje, cinco grandes regiões, mas regiões diferentes, né? Do que a gente está acostumado a ver nos dias atuais, beleza? Em 1945, tá? O critério ainda, né, era a questão da região natural. Mas agora, com a criação de vários territórios diferentes, a gente tem uma outra regionalização do Brasil. Se vocês perceberem, a gente já tem aqui 7 regiões. Então, o Brasil ficou muito mais dividido em 45, beleza? Em 70, o critério já é região homogênea, ou seja, agrupar mesmo todas as regiões que têm características semelhantes. Mas agora não são apenas características naturais. Agora o IBGE já estava levando em conta as características econômicas também, tá? E essa regionalização ela se dava dessa forma. Então a gente tem região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, né? Com essa divisão específica aqui. Se vocês perceberem, já está bem parecido do que é hoje, certo? E aí depois a gente tem a regionalização da década de 90, que é a regionalização atual,
tá? Que ela já vai levar em conta agora a combinação de diversos fatores. Então, a gente tem elementos demográficos, elementos econômicos e elementos naturais, dividindo o Brasil nas macro-regiões, beleza? Aí a gente tem a divisão atual do Brasil e ela acontece dessa forma aqui, beleza? Então, essa é a divisão que o Brasil utiliza atualmente e ela foi feita ali na década de 90 pelo IBGE, beleza, gente? Continuando, então, a gente tem outra regionalização do Brasil. Ah, então o território do Brasil é outro? Não, é o mesmo território, apenas dividido de uma forma diferente, tá? Então, o Pedro Pinchas, em 67, ele dividiu o Brasil nos complexos regionais. Complexos, tá? Que vão levar em conta para a divisão, principalmente os aspectos históricos e socioeconômicos. Para isso, o Pedro Pinchas, né, ele dividiu o Brasil em 3 grandes complexos: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, tá? Dividindo o Brasil dessa forma aqui. Se vocês perceberem, ela tem uma característica diferente da regionalização do IBGE, que ela não leva em conta a divisão política do Brasil. Então, por exemplo, ali a gente tem estados cortados ao meio, né? Então, metade do estado faz parte de um grande complexo, e metade faz parte de outro complexo. Tá? E o Pedro Pinchas, ele resolveu fazer dessa forma porque ele queria representar realmente o que aquele local, né, era. Respeitando o limite do estado, talvez ele não conseguisse tanta precisão, tá? Mas aí ele resolveu não respeitar o limite dos estados para fazer essa divisão regional, beleza? Então a gente tem os 3 complexos regionais. Então temos o domínio amazônico, né, que tem como grande característica o grande bioma, né, do planeta. A gente tem a Amazônia, temos o complexo regional do Nordeste, tá, que tem os piores índices de desenvolvimento humano do país, né, foi a região que foi mais explorada durante o período colonial, e temos o complexo do Centro-Sul, tá, que é a área que se desenvolveu, né, as principais relações de indústria, de agricultura, tá? Mas também é uma área que sofre com bastante poluição ambiental, falta de moradia. Então, o Centro-Sul tem essas dualidades, tá? Falando um pouquinho da dinâmica regional brasileira, antes da gente falar dos 4 Brasis do Milton Santos e da Maria Laura Silveira, a gente tem que entender que o Brasil ele é formado por contrastes regionais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem áreas no Brasil muito desenvolvidas, a gente vai ter outras áreas que carecem de desenvolvimento. Tá? Então, por exemplo, trabalhando com a questão dos complexos ainda, a gente tem a Amazônia, né, compreende mais de 50% do território brasileiro e tem várias disputas sociais, vários problemas sociais, como disputa por posse de terra, desmatamento, poluição. Tá? Então, esses são os principais problemas, avanços da fronteira agrícola, esses são os principais problemas do complexo regional da Amazônia. Falando um pouquinho, então, dos aspectos socioeconômicos do complexo regional da Amazônia, a gente tem, então, baixa densidade demográfica, a gente tem a própria Zona Franca de Manaus, que é muito importante para o desenvolvimento daquela região, né? Tornando aquela região, né, com grande importância industrial para o Brasil. E a gente tem também uma área que tem grande concentração de indígenas no Brasil. Tá? Falando um pouquinho do Complexo Regional do Nordeste, a gente tem o Nordeste, inclusive, se dividindo, tá, em 4 sub-regiões. Aí a gente tem a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Tá? Essas áreas elas são divididas principalmente por aspectos naturais. Tá? Então, a Zona da Mata é a área mais úmida, a gente tem o Agreste, que é a parte de Planalto, a gente tem o Sertão, que é a parte mais seca, e o Meio Norte é aquela zona de transição entre o Nordeste e a própria Amazônia. Tá? Aqui temos um pouquinho da característica econômica de cada sub-região, beleza? Então, ali, faixa litorânea, transição, isso vocês vão poder dar uma olhadinha depois. E aqui a gente tem, tá, as principais polos econômicos, os principais produtos que são, né, que são produzidos ali no Nordeste brasileiro, beleza? Por último, o Complexo Regional do Centro-Sul, né, já apresenta características naturais bem alternadas, bem diversificadas, e aí a gente tem o Complexo Regional
né, que tem a maior quantidade de população brasileira, cerca de 60%, e também é o complexo que tem o maior número de imigrantes do Brasil, tá? Porque é o complexo, é a área do Brasil que tem o maior desenvolvimento socioeconômico, consequentemente, é a área do Brasil onde a maior quantidade de pessoas, né, se sentem atraídas a chegar aí, tá? Então, a gente tem ali como principais atividades econômicas, bolsa de valores, mineração, temos indústrias altamente desenvolvidas e a própria agricultura agropecuária intensiva, beleza? Aqui a gente tem, falando um pouquinho das desigualdades regionais do Brasil, né? A gente tem essa questão do Centro-Sul, ele ser mais desenvolvido, o Nordeste já ter pouco desenvolvimento, tá? E a gente tem o Norte tendo essa estrutura rarefeita, né, com a Zona Franca de Manaus, com Manaus sendo um grande polo industrial do Brasil, mas o restante da região tendo ali um baixo desenvolvimento. Beleza? Então, aqui a gente tem um gráfico que vai mostrar as desigualdades regionais do Brasil e, se vocês perceberem, o PIB da região Sudeste, ele é o mais elevado, disparado, né, se comparado a Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, tá? Mas, se vocês perceberem, tem uma diferença ali de 95 para 2008 que demonstra que a região Sudeste do Brasil, ela vem perdendo força, tá? Quando a questão é a quantidade, né, de coisas que se produz e que se consome. O que faz com que a gente entenda que as desigualdades regionais do Brasil elas estão sendo um pouco diminuídas, tá? Claro que numa velocidade muito lenta, mas a gente consegue entender que no Brasil hoje está ocorrendo o que a gente chama de desconcentração industrial. E isso vai acontecer principalmente, tá? Porque as áreas do Brasil, como o Nordeste, como o Norte, né, com a Zona Franca de Manaus, as outras zonas francas, outras áreas industriais do Nordeste, elas vêm dando para os industriais, para as pessoas que têm indústrias, vários benefícios, várias isenções fiscais, vem dando também terrenos, eles vêm ganhando construções de várias estruturas, tá? E isso faz com que essas pessoas se sintam atraídas a esses locais mais afastados. Claro, isso sempre ligados ao desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, que fazem com que uma fábrica afastada, mas uma fábrica que paga menos imposto, seja mais lucrativa. Beleza, gente? Continuando, então, aqui a gente tem, né, outro dado, né, de desigualdade regional no Brasil, não no sentido industrial, mas sim no sentido de consumo, que mostra também, né, que acaba que o Sudeste brasileiro se demonstra como a área do Brasil que tem uma melhor condição de vida, que tem um maior PIB per capita, tá? Que é o PIB por pessoa. Aqui a gente tem também outros dados financeiros, que é operação de crédito e tudo mais, tá? Taxa de analfabetismo, e a gente consegue perceber que, principalmente as regiões Norte e Nordeste, são as regiões que sofrem com uma pior condição de vida. Beleza? Outra aqui, taxa de analfabetismo funcional. A gente também consegue perceber que Norte e Nordeste, elas estão ali, né, nos primeiros lugares desse dado, beleza? O Brasil, nesses últimos anos, vem, né, fazendo esforços para essa economia de desaglomeração, tá? A gente tem vários superintendências que vêm criando mecanismos para que indústrias, para que a produção agrícola ela seja feita de uma maneira efetiva em outras áreas do Brasil, que não seja no próprio Centro-Sul, como a própria Sudene, né, no Nordeste e na Amazônia, Sudene e no Nordeste, tá? E vários esforços governamentais para realmente superar essas desigualdades regionais, beleza? O que a gente tem que entender? Vários polos econômicos vão sendo criados, tá? Nas outras áreas do Brasil que não seja, né, na região Sudeste. E aí a gente tem a questão do estudo do Milton Santos. O Milton Santos e a Maria Laura Silveira, elas fazem outra divisão do Brasil e vai bem de encontro com isso que a gente está falando agora, que é a divisão do Brasil através de um fator que é
o fluxo de pessoas, o fluxo de mercadoria, tá? O fluxo de capital, e aí ele vai dividir o Brasil em 4 regiões, tá? O que ele chama de 4 Brasis, que é a região concentrada, Centro-Oeste, Nordeste e a Amazônia, tá? E aí a gente tem a região concentrada, onde se concentram os fluxos, tá? A região Centro-Oeste, que é onde a gente tem a parte de agropecuária do Brasil, agropecuária moderna, bem desenvolvida. A gente tem a região Nordeste, que é essa área que apresenta várias heranças do passado, tá? Essas estruturas que apresentam as heranças do passado, o Milton Santos ele chama de rugosidades, tá? É o nome que ele dá. Então, a região Nordeste para o Milton Santos e para a Maria Laura Silveira, é essa área onde a gente tem várias heranças do passado, não necessariamente heranças de estrutura, tá? Mas heranças socioeconômicas, heranças da escravidão, heranças do período de colonização. E a gente tem a região da Amazônia, que, como eu já comentei antes com vocês, é aquela área onde a gente tem, né, o fluxo rarefeito. A gente tem área de um grande fluxo, que é Manaus, com a Zona Franca, e a gente tem outras áreas de pequenos fluxos de pessoas, mercadorias e capital, que é o restante da Amazônia ali, né, que a gente tem o próprio bioma intacto ainda. Beleza, gente? Aqui, então, tem um mapa dos 4 Brasis, do Milton Santos e da Maria Laura Silveira. Se vocês perceberem, o Milton acaba deixando o limite dos estados, né? Ele acaba respeitando o limite dos estados, mas ele tem uma divisão diferente da do IBGE. Beleza? Gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e a gente se vê na próxima aula, beleza? Tchau para vocês. Beijo.